dos temas que mais desperta a curiosidade humana é o sentido da vida. Você já pensou nisso? E essa busca pode ser desafiadora para alguns, pois requer uma compreensão profunda de si mesmo. A logoterapia oferece uma abordagem que incentiva os indivíduos a confrontarem essas questões, buscando um significado mesmo em meio às dificuldades. Para a gente entender melhor sobre a logoterapia, que eu acho que você não sei nem se você já ouviu sobre isso, a gente conversa com ele, professor, escritor e doutor em psicologia, Alberto Neri. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Doutor. Obrigado. Doutor, quando eu comecei a ler esse tema, e a hora que eu comecei o ano passado a ver algumas coisas, eu falei, o que será que é isso? E a princípio você começa a pensar assim, será que são símbolos, né? Porque a gente começa a pensar dessa forma. O que é a logoterapia, doutor? É muito interessante essa colocação que você fez, porque, de fato, quando a gente ouve falar em psicologia, a gente imagina que é uma coisa só, mas na verdade não. Existem diferentes vertentes, de acordo com cada um dos pensadores, e a psicologia ela foi se estruturando dessa forma. Então, quando a gente fala na psicologia, você vai ter as múltiplas escolas que vão determinar a maneira como cada psicólogo vai abordar as questões humanas, as psicopatologias e por aí vai. E a logoterapia é uma dessas escolas. Qual é o diferencial dela? Um dos diferenciais dela é que ela é voltada para essa grande questão existencial, essa grande questão humana, que é a questão do sentido da vida. Então, se você fosse pegar assim, literalmente, né, ao pé da letra, você diria que a logoterapia, ela é a terapia através do sentido. É curioso porque ela vem do termo grego logos, que é um termo comum, né, não só à psicologia, mas à religião, também à filosofia, que entre outros significados tem ali a tradução de sentido. Então ela é a terapia ou a cura através do sentido, através do significado. A proposta é essa, né? E ela foi criada por um psiquiatra e neurologista austríaco chamado Viktor Frankl, e que também é um diferencial porque ele intuiu essas ideias num primeiro momento, mas depois ele tragicamente se deparou com as questões mais profundas da sua teoria, quando ele foi prisioneiro de 4 campos de concentração diferentes. E o grande clássico dele, que é o livro Em Busca de Sentido, é um livro conhecido, muita gente já ouviu falar, mas muita gente não entende, ou pelo menos não associa, que ali ele está falando também da sua teoria psicológica. Que interessante. Da própria teoria dele. A própria teoria dele. Você citou as vertentes, né? A gente pode, sei lá, Freud, que é o prazer, Adler, que é o poder, Isso. Né? Mas a logoterapia, ela não envolve um pouco dos outros? Envolve, também? então. As coisas não surgem do nada, né? Sim. Tem toda uma evolução do pensamento. Se você vai olhar para muito do que a gente fala em termos de psicologia hoje em dia, você encontra raízes no pensamento dos filósofos, você encontra raízes na própria Bíblia, por exemplo, né? Nessas sabedorias milenares. Mas quando a psicologia começa a se estruturar enquanto uma ciência mesmo, aí a gente está falando da passagem do século XIX para o século XX, esses grandes pensadores começaram a organizar mais as ideias. E talvez um dos principais seja, de fato, o Freud. Só que o Viktor Frankl, ele é uma geração posterior ao Freud, ele se correspondia com o Freud, ele um jovem, né? A princípio estudante, depois estudante de medicina, o Freud já um doutor renomado ali, viviam na mesma cidade, e ele vai perceber, entre outras coisas, que os ventos estavam mudando, vamos dizer assim, que as grandes questões humanas, não é que elas deixaram, né, de ser algumas das quais a psicanálise aborda, mas elas se ampliaram em outra direção. Então, o Frankl tem exatamente esse caminho que você acabou perguntando. Ele começa com o Freud, estudando psicanálise, ele avança para o Adler, se torna ali um membro do grupo de estudos do Adler, mas finalmente ele vai propor as suas próprias ideias, que são muito influenciadas, em grande parte, pela filosofia da época, em especial um filósofo que é muito conhecido, né, nos contextos da filosofia cristã, que é o Max Scheler. E o que ele vai principalmente abordar nesse contexto? Ele muda um pouco a visão de ser humano. Talvez essa seja a grande diferença, como você perguntou.
não é negando, por exemplo, o lado instintivo, a vontade de prazer, a vontade de poder, ou as próprias questões comportamentais, porque em paralelo a essas escolas, que a gente chama de psicologias mais profundas, tinham as psicologias comportamentais também aconteceram. Ele não nega nada disso, mas ele diz, não é só isso, É isso. tem algo mais. Muito interessante. Eu acho muito contemporâneo. Sim. Muito, Porque extremamente. a gente está vivendo nessa época de autoconhecimento, né? De busca de uma essência, de busca de um sentir, né? Que eu acho que faz o sentido dessa forma. E a gente está se perdendo muito. A gente saiu às ruas, só para a gente continuar nosso bate-papo e ver o que as pessoas estão pensando. E a pergunta que a gente fez para elas foi exatamente isso. Qual o sentido da sua vida? É uma pergunta fácil. Super. Tranquilinha, Tá andando viu? na rua, você vai fazer esse tipo de pergunta, ele deve ter sofrido. Vamos assistir para ver? Vamos lá. Qual o sentido da vida? Uma simples pergunta que nos faz refletir. Na verdade, uma reflexão de autoconhecimento, não é verdade? E hoje eu vim até a cidade de Caçapava para descobrir das pessoas qual o sentido da vida para elas. O sentido, em primeiro lugar, é a gente ter fé, né? E acreditar em Deus, acreditar que tudo é possível e viver a vida, né? Sem pensar assim, fazer mal para as pessoas, ser boa de coração. Se puder ajudar, ajuda. Se não puder também, não atrapalha. E a vida, para mim, tem muito sentido. Eu gosto muito da vida, eu gosto muito de viver. O sentido da vida é você fazer o bem para o próximo, buscar sempre ajudar o próximo, com humildade, para você conquistar tanto a parte espiritual como pessoal, né? É ter ela com saúde, primeiramente Deus, e seguir em paz e amor no coração. Ser feliz e conquistar as coisas que eu quero. Para mim o sentido da vida é você poder, vivenciar experiências, né? Como estar com a sua família, poder viajar, dormir, comer. Para mim a vida é um presente, né? Porque você tá vivo, você pode fazer várias coisas, né? Vivenciar várias experiências. Missão de vida, eu tenho. Ajudar o próximo. Eu acho que eu ainda vou encontrar, eu sou muito novo. Eu acho que agora é viver, viajar, passear igual eu passei, igual eu viajo. Ser mais feliz e fazer pessoas mais felizes. Mais felizes. Missão bíblica, né? Não só ajudar o próximo, mas como cuidar do pai, cuidar da mãe. Esse é o sentido da vida. Que interessante isso, doutor. É todo mundo ali, pelo jeito, entender o sentido da vida é sempre algo para alguém, né? Como que a gente entende qual que é o sentido da nossa vida? O que ele é, doutor? Quando a gente olha sob essa perspectiva, é importante a gente fazer esse recorte, né? Porque diferentes autores e diferentes perspectivas teóricas vão ter visões diferentes sobre o tema. A partir do pensamento do Viktor Frankl, a gente entende, então, antes de qualquer outra coisa, né? Para entender qual é o sentido da vida do ser humano, a gente precisa responder quem é o ser humano. E ele vai propor, o ser humano, ele é um ser em busca de sentido, ele é um ser capaz de transcender ao próprio eu, na direção do outro, na direção desse sentido ou desses sentidos aos quais ele pretende alcançar. Então a gente parte daí. E ele vai encontrar esse sentido da vida de múltiplas formas também. Então, numa linguagem um pouco mais técnica, ele vai dizer o seguinte, que a gente encontra um sentido para a vida através da vivência do que ele chama de valores de criação, são as coisas que a gente faz, o que eu crio. É quando eu ponho a mão na massa para fazer algo. Eu estava assistindo ali, você pondo a mão na massa, né? Fazendo ali literalmente algo, que pode ser culinária. O pessoal na entrevista falou, não é? Viajar, arte, culinária, o meu trabalho, estudar, enfim, tudo que eu faço ativamente pode ser uma fonte de sentido. Além disso, a gente tem a noção dos valores de experiência. Então, é o que eu posso experimentar da vida, né? Ou vivência, tudo aquilo que eu vivencio. E nessa categoria está uma das principais, porque entre as coisas que a gente vivencia estão as relações humanas. É fazer algo por alguém, é o amor pelas pessoas, é a experiência espiritual também. É isso, a maioria falou fé. A fé faz parte. Faz parte, eu acho parte, que talvez totalmente. Independente da sua religião, né? A fé acho que faz porque bastante parte desse conceito. O que acontece, por muito tempo a psicologia ela não tinha um olhar tão otimista ou positivo em relação à fé.
Essas escolas mais antigas ouviam a fé como fruto de um condicionamento, são as pessoas inseguras que precisam disso, ou até uma coisa meio infantilizada, né? Aquela coisa de imagem paterna e etc. O Viktor Frankl rompe com isso. Ele fala, não, a fé, ela é uma das formas de expressão dessa que ele chama autotranscendência da existência humana. Né? Significa que todo ser humano vai ter isso ou precisa disso? Não necessariamente. Algumas pessoas expressam de outra forma. Mas quando a pessoa expressa através da fé, então a gente está falando de uma expressão genuína. E a religião, que boa parte das vezes acompanha a fé, também. Né? Você falou da atualidade do pensamento dele, né? De fato, porque aí a hora que você vai hoje em dia para o que tem de mais atual na medicina, por exemplo, em várias áreas do desenvolvimento humano, a gente encontra, né, isso sendo falado, dos fatores positivos que uma experiência religiosa e de fé saudável trazem para a vida de alguém, a esperança, né, a pertença grupal, você se unir a outras pessoas para fazer coisas boas pelo seu próximo, pelo mundo, tudo isso contribui também para se encontrar um sentido para a vida. Só que tem um porém. Essas duas categorias, né, a categoria das vivências e das criações, a gente está partindo de um pressuposto que o ser humano ele é capaz de fazer essas coisas. Mas e quando o ser humano está em meio a uma tragédia? E quando ele está limitado? E essa foi uma das grandes perguntas com as quais ele se deparou, porque a tese central era: o sentido para a vida sempre é possível. E aí, de repente, ele já agora um médico formado, um jovem médico, beirando aí seus 30 e alguns anos, se depara com a ascensão do nazismo. Ele é preso, né? Alguém falou ali, cuidar dos pais. Ele teve a oportunidade de sair da Áustria e ir para os Estados Unidos. Ele tinha um visto. Ele não faz valer esse visto porque ele fala, eu preciso ficar cuidando dos meus pais. Ele era uma pessoa muito religiosa, ele diz, é um mandamento. Eu tenho que ficar aqui cuidando dos meus pais. Ele fica, ele é preso junto com seus pais, com seu irmão, com a sua, então, recém-esposa. Ele havia acabado de se casar e ele fica ali e ele se depara. Vão para os campos de concentração e ele começa a ver aquela desgraça total. E aí vem a pergunta, ainda assim é possível um sentido para a vida? Mesmo em meio ao sofrimento? E a conclusão que ele vai chegar é que a tese que ele tinha idealizado antes é verdadeira. Sim, mesmo nas condições mais adversas, um sentido é possível. E aí ele vai descobrir uma coisa além, que não somente ele é possível, como ele se torna um fator de sobrevivência. Algo que ajudava as pessoas na pior desgraça que o ser humano já enfrentou, a suportar tudo aquilo, a visualizar algo para além daquilo e a ter esperança. Ele buscou o sentido da vida dele ali naquele momento. Ali ele tinha um sentido muito claro, porque quando a gente fala, né, a gente usa muito o termo sentido, mas ele vai dizer, o sentido é dinâmico, ele vai se atualizando, né? Pode ser algo em um determinado momento e ir mudando. Naquele momento ele disse que o sentido da vida dele era sobreviver para quê? Para poder encontrar de novo a sua esposa, os seus pais, que ele acabou não encontrando mais ninguém. Foi o único sobrevivente da sua família, só uma irmã sobreviveu, mas ele só veio a encontrá-la anos depois, porque ela havia fugido para a Austrália. Que interessante. Isso é muito legal que você fala do sentido, porque a gente sabe que tem coisas que não são possíveis controlar, né? Exato. Como tragédias, como tristezas, enfim, né? Alguns sentimentos, até a própria morte, né? Sim. E aí a gente hoje usa uma palavra que a gente fala muito do ressignificar, né? E aí parece que é um ressentir. Por exemplo, eu tenho um sentido e eu tenho que entender que eu vou passar essa dor, né? Veja se eu estou certo. Sim. Tem esse momento de dor, de tristeza, e eu quero entender por que eu estou passando por aquilo. E não perguntar por que está doendo, por que eu estou doente. É porque aquilo está acontecendo comigo de uma outra forma, não de julgamento, mas de entendimento de vida. Existe um sentido para eu estar doente? É mais ou menos isso? Então, a ideia não é que necessariamente o mal ou o sofrimento ele tem um sentido intrínseco a ele, mas que apesar dele o sentido é possível. Então, ele tem existe uma tese dentro da logoterapia que é a noção de tríade trágica da existência. Segundo, então, essa perspectiva, todos nós estamos sujeitos a essa tríade trágica. A questão do sofrimento não é uma questão de si, é uma questão de quando e em qual intensidade. Isso, por um outro lado, traz um alívio,
porque, de fato, existem essas questões que você falou. Em meio ao sofrimento, a gente tende a pensar, por que eu? Por que comigo? E ele meio que inverte essa lógica. Ele vai dizer assim, por que não eu? Por que não comigo? Se acontece com todos. Né? Então, isso já traz uma perspectiva diferente. E o que seria essa tríade? Seria composta de dor, ou sofrimento, né? Psíquico ou físico mesmo, culpa e a morte. E ninguém escapa, porque todos nós sofremos emocionalmente ou fisicamente, todos nós erramos e acabamos nos sentindo culpados, e todos nós reconhecemos a finitude da existência. E se eu escapo, minha vida não faz sentido. Essas coisas podem ajudar, porque diante da morte, por exemplo, eu posso entender que a finitude está me apresentando o imperativo de viver a minha vida da melhor forma possível, porque ela é única, porque eu tenho essa existência aqui, pelo menos, né, falando no campo científico. É claro que quando a gente entra no campo espiritual, religioso, a gente tem outras perspectivas, né? Mas falando dessa vida aqui, desse plano presente, é a oportunidade que eu tenho, é o hoje. A culpa, através dos meus erros e desse sentimento, vendo a possibilidade de melhorar, de aprender algo, né? Para não cometer mais aquele erro, para me tornar uma pessoa melhor. E o sofrimento, entendendo que em meio a ele existe ainda uma alternativa. E qual é essa alternativa? É o sofrimento com honra. Que bonito. Ainda que seja única, como era no caso dos campos de concentração. Quando a gente pensa nisso, doutor, e fala do sentido da vida, né? A gente pensa um pouco em propósitos, em estar aqui, em missão, por exemplo. E a gente tem visto hoje, né, na atualidade, muitos casos de depressão, de ansiedade, síndromes. Seria um vazio de existência quando eu não tenho um sentido? Como isso acontece? O vazio existencial. Você sabe que o Frankl chega a essas ideias observando profundamente e sensivelmente a época que ele vivia. E alguns grandes movimentos estavam acontecendo nessa virada do século. Por exemplo, a noção do niilismo, que é, né, filosoficamente falando, essa ideologia do vazio, do nada, né, de que nada faz sentido, é o oposto. Ele vai dizer, a logoterapia ela é a cura para o niilismo. Literalmente ele fala isso. O reducionismo, né, porque as pessoas começaram a estudar muito a ciência e falaram, bom, o ser humano ele é o quê então? Ele é só mais um animal um pouco superior. Então você reduz os sentimentos humanos a processos neurológicos, cognitivos. Ele vai dizer, não, o ser humano é mais do que isso. O ser humano é mais do que isso. E olhar para o ser humano dessa forma reducionista, dessa forma nihilista, causa uma sensação de vazio mesmo. De que a existência não tem porquê. Sim. Que ele chama isso de vazio existencial. E o vazio existencial, enquanto aquilo que causa o maior impacto vai produzir seus efeitos colaterais. Entre eles, aí a gente vai ter depressão, ansiedade, agressividade, toxicodependência e por aí vai, né? Vários efeitos de uma vida sem um sentido ou sem sentidos, de uma forma mais ampla. Então ele coloca o vazio existencial como uma das grandes causas para isso tudo. Doutor, tem perguntinha de WhatsApp, coloca pra gente. Vamos lá. Olá, Santa Receita, é do Alexandre. Amando esse tema que vocês trouxeram com o Dr. Alberto. Doutor, qual a diferença entre sentido e propósito de vida? Uma busca incessante poderia trazer algum problema como ansiedade, depressão, igual a gente estava falando agora, caso a pessoa não ache o sentido da vida? Um abraço bem apertado em vocês. Ô, coisa boa, abraço apertado é a melhor coisa. Ele que é de Ilhéus, Bahia. Tem duas partes aí, eu vou começar pela segunda. Uma vez uma paciente chegou para o próprio Viktor Frankl e falou, olha, doutor, eu não encontro, eu procuro e não estou encontrando, eu não sei qual é o sentido da minha vida. Ele falou, então você já tem o sentido. O seu sentido, nesse momento, é encontrar um sentido para a sua vida. Mas sim, né, lógico, o Viktor Frankl ele era descrito como uma pessoa muito brincalhona e de muito bom humor. E ele diz que usava, inclusive, o seu bom humor para enfrentar as dificuldades da vida. Mas, de fato, né, a pessoa pode. Só que a gente não pode se esquecer do quê? Que a busca por um sentido, ela não é necessariamente uma coisa assim subjetiva, preciso encontrar um sentido para a vida. Ela está nessas questões práticas que eu mencionei anteriormente,
não é? Nos valores de experiência, nos valores de vivência, no fazer algo por alguém. Isso aqui é uma das coisas assim mais certeiras quando a gente fala de alguém que não consegue encontrar um sentido e tal, e você propõe isso e se a pessoa fizer, ela começa a encontrar rapidamente, é o voluntariado. É o fazer algo por alguém. Claro, né? A gente não está falando aqui de questões mais assim, psicopatológicas, transtornos. Estamos falando aqui de uma questão mais existencial. Porque é quase que automático, isso já preenche os valores de criação, porque ela começa a fazer algo concreto, os valores de vivência, porque ela começa a se conectar com pessoas dentro de um mesmo propósito. Então, só a título de exemplo, né? No meu livro ali, de tanto lidar com essa questão com os meus pacientes ou com os alunos, eu até coloquei uma listinha ali do que é mais comum, o que a gente mais ouve, né? As pessoas relatando que são fontes de sentido comuns para elas. Agora, a outra pergunta, não é sentido e propósito, até porque o tema do propósito também está em alta. E muitas pessoas usam como sinônimo. Essa que é a verdade, muitas pessoas usam. Eu, particularmente, não fico muito querendo corrigir, dizer, olha, é ou não é, porque às vezes você fica até numa coisa assim muito técnica, né? Mas já que a pergunta veio, existem algumas diferenças, porque um propósito de vida, ele necessariamente está orientado para algo que eu pretendo fazer, para algo que está ali à minha frente, para uma missão, não é? Normalmente um propósito tem esse caráter. O sentido não necessariamente. Por quê? Se a gente parar para pensar que até um indivíduo que não tem as condições de uma vida saudável, de uma vida livre ou algo do tipo, ele pode ter um sentido, então não depende da minha meta de vida. Só existindo, e aí o Viktor Frankl vai dizer, mesmo uma pessoa adoecida. Então imagina ali um indivíduo preso, por exemplo, num campo de concentração, sabendo que ele não vai sair dali e sabendo que o próximo passo dele é uma câmara de gás. Se a gente fosse pensar só em termos do propósito ali, talvez um propósito para a existência nem fosse possível, mas o sentido era possível. Até porque o sentido para Viktor Frankl, ele está nas relações humanas. Eu posso encontrar um sentido refletindo sobre as minhas experiências do passado, por exemplo. Então, ele não está necessariamente conectado com algo por vir, né? Ele está na existência de uma forma mais ampla. Mas a maioria das vezes as pessoas usam como sinônimos e não tem problema também. Já arrumamos várias consultas. Doutor, a gente está ouvindo aqui no ponto que o senhor é maravilhoso, que gostaria de ter uma consulta com você. Mas vocês veem, é impressionante. Eu quero aproveitar para agradecer vocês abrirem espaço para a gente falar de logoterapia em rede nacional, porque, por incrível que pareça, muitos psicólogos não conhecem ainda. Nas faculdades não se ensina em larga escala, né? E a gente tem aí muitos amigos no contexto religioso também que são fãs da logoterapia, que divulgam a logoterapia, que abrem essa porta, né? Então é muito legal essa iniciativa aqui de vocês. Que aula, doutor, volte mais vezes. Por favor. Acho que é para a gente até falar para as pessoas na prática, né? Com o certeza. Que a logoterapia faz com a nossa saúde mental, como a gente pode melhorar. E eu acho que cada vez mais a gente tem falado isso do autoconhecimento. Parece algo tão simples, mas não é, né? Às vezes se olhar, se observar, se sentir é algo diferente, desafiador na maioria das vezes, viu, doutor? Então acho que isso tem feito a gente adoecer tanto. A maioria das doenças hoje a gente fala que são emocionais nesse sentido, né? Sim, ou tem um componente emocional muito forte, né? E aí você se deparar com a psicologia que tem esse tesouro que é a logoterapia, né, disponível, e você pensar que às vezes as pessoas nem sabem, né, é um desperdício. Então a gente precisa mesmo ensinar, falar e divulgar. Doutor, falar em divulgar, antes da gente terminar, por favor, onde as pessoas encontram o seu livro? As pessoas encontram nas melhores livrarias, nos sites também, né? É um livro com distribuição da Editora Planeta, então ele tem aí uma larga distribuição, mas se colocar lá na internet, no mecanismo de busca, com certeza vai aparecer ali. Bom, minha gente, ali, Adorei, a vida viu? sempre tem um sentido? Faça essa pergunta para você e se você quiser saber mais, mande mensagens pra gente, já faz o seguinte, já pede pro doutor voltar. Já começa a seguir o doutor na internet. Ó, @logoterapiabr, é esse, né, doutor? É esse, né? Que é uma página voltada aí para divulgação da logoterapia. Que legal. Seja bem-vindo, a gente já espera a sua volta, doutor. Espero que você tenha Obrigado, gostado. agradeço.